para ouvir, Deus, a tua voz, para entender e compreender, Pai, aquilo a qual o Senhor tem para a tua igreja. Senhor, meu Deus, guarda, Senhor, o teu lar, guarda a tua família, Pai amado, que venha, Deus, que leva, em nome de Jesus, em paz para o teu lar e a tua casa. Senhor, meu Deus, seja conosco, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de poder estar retornando a esta igreja. Estou muito grato a Deus por mais uma vez estar aqui em vós nesta noite. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Quero aproveitar e agradecer ao pastor da igreja, Deus abençoe o pastor, aos jovens, a toda a liderança de jovens, departamentos, pela confiança que está nos convidando. Obrigado. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 15. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão, para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Amém? Podemos assentar. Como de costume, eu quero pedir aos irmãos, você que sabe o quanto é grande uma responsabilidade de trazer uma palavra para a igreja, eu peço a você que ore por mim em espírito, para que Deus me ajude mais uma vez. Eu sempre falo isso, às vezes eu comento com alguns obreiros, quando é sério essa responsabilidade, porque eu não estou falando com qualquer público. É diferente de você, vou falar um assunto para uma empresa, para um grupo de funcionários. Isso aqui não é uma palestra para motivar você, talvez no mundo material. Isso aqui não é uma palestra para uma empresa. Não estou falando para um grupo de funcionários, não. Eu estou falando para a noiva de Cristo. Então eu preciso da oração da igreja. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Como eu li, Mateus capítulo 14, conforme lemos no versículo de número 15, está falando a respeito da chegada de Jesus a um lugar deserto. Ele saiu de um ambiente e ele, ali em reunião, tendo agora o conhecimento de que João Batista estava morto, ele agora, sabendo que ainda não era o tempo dele ser crucificado, ele saiu de um ambiente que ele estava. Eu acho interessante porque a palavra vai nos dizer que ele pegou ali um barco e retirou-se dali para um lugar deserto. Ele foi para um lugar onde normalmente não fica ninguém. Ele foi para uma região onde todo mundo sabe que ninguém gosta de estar lá.
vai, talvez, para ficar só, humanamente falando, ele vai para esse lugar deserto. E ele levou consigo ali os seus discípulos. Ele vai para aquele lugar e quando ele está chegando lá, antes da chegada de Jesus, a Bíblia diz, pelo contexto, se você ler, que todas as pessoas das cidades vizinhas, elas ficaram sabendo que Jesus estaria chegando naquela região do deserto. E a Bíblia é bem clara quando diz que vieram de todas as partes, de todas as cidades ali. Eles seguiram a pé para encontrar Jesus no deserto. E eu fiquei meditando nisso, porque se é um lugar que as pessoas não querem estar, porque quando eu falo de deserto, eu falo de lugar que não tem sombra. Quando eu falo de deserto, eu falo de lugar que não tem alimento, um lugar que não é atrativo. E Jesus foi para aquela região. E quando as pessoas souberam disso, naquelas cidades, a Bíblia nos mostra, por inferência, quando você lê todo o contexto, que as pessoas começaram a ser atraídas para aquele lugar. Um olhava para o outro, chegava talvez para o vizinho, dizia: vocês estão sabendo que Jesus vai vir para a região? Que região? No deserto. Vocês não vão lá? Vamos sim. E todas as famílias que tinham um enfermo, por exemplo, essa casa aqui tem alguém que não enxerga, e eles então diziam: então vamos levar ele. A outra família dizia: na minha família tem alguém que é coxo, mas Jesus estava no deserto, vamos lá. A outra família tinha alguém que talvez era endemoniado, e eles diziam: não, vamos pegar ele. Se era um pai que tinha um filho dessa forma, dizia: eu preciso levar o meu filho para o deserto. Que olhava para aquele pai ou para alguém levando seu parente para o deserto, em busca de uma solução, talvez olhava e não entendia, porque como alguém vai levar algum parente que é enfermo no deserto, buscando uma solução? Ninguém faz isso. Talvez alguém dizia: esse homem não é normal, está levando o filho para o deserto, buscando uma solução. Mas o segredo não era o ambiente, o segredo não era o deserto, o segredo era quem estava lá no deserto. Não era o ambiente que estava atraindo as pessoas, era quem estava no ambiente que estava atraindo os moradores para aquele lugar. E eu imagino quando aquele povo que tinha enfermidade, que tinha um problema, eu imagino quando eles chegaram lá, porque o texto vai dizer que quando as pessoas chegaram, ele tendo visto a multidão, ele teve compaixão. Por que teve compaixão, Daniel? Porque quando ele chegou, que ele viu a multidão, no meio daquela multidão ele viu um filho endemoniado. Ele viu um pai, talvez, que tinha lepra e estava separado da família. Quando ele chegou ali, que ele teve compaixão, porque ele olhou e viu alguém que era cego de nascença. Ele viu ali no meio daquela multidão pessoas paralíticas. Ele viu ali no meio daquela multidão jovens que não tinham mais esperança, pessoas que tinham sido desenganadas. Ali com certeza ele viu mulheres que tinham hemorragias também.
E quando ele tem compaixão da multidão, o texto é bem claro quando diz: e ele curou os enfermos, e ele operou maravilhas, ele fez enxergar aquele que era cego, ele fez andar aquele que era paralítico, aquele que era coxo foi curado, aquele que era possesso de espírito foi liberto naquele dia, porque Jesus teve compaixão. Não adianta, se ele teve compaixão, aleluia. Se ele teve compaixão, não adianta o diabo querer atrapalhar. Ele teve compaixão. Aleluia. Ninguém dava nada por você, mas ele teve compaixão. Ninguém acreditava em você, mas ele teve compaixão. E o importante é isso. Ele teve compaixão. E eu fui meditando nisso. E aí veio à minha mente um hino. Porque eu imagino quando as pessoas, imagina o coxo, irmão, que foi a pé, conforme a Bíblia, eles foram a pé. Imagina o coxo que foi curado por Jesus. Será qual era o sentimento dele? Porque talvez, não sei, 5, 6, 7, 8, 10 quilômetros ou até mais, que ficava a casa dele. Mas isso não era um obstáculo para ele, ele simplesmente sabia que Jesus estava lá, e mesmo arrastando de uma perna, ele foi ao encontro de Jesus. Eu fico imaginando, pastor, o sentimento dele, quando ele estava lá, arrastando de uma perna, e de repente Jesus chegou, talvez tocou nele, ou talvez nem tocou, e disse: seja curado, a tua fé te curou. E ele começou a andar normal. Eu fico imaginando o sentimento dele, porque a maioria dessas pessoas ficavam pedindo esmola na cidade, para que eles pudessem se sustentar, porque não podiam trabalhar. Agora eu fico imaginando a mente deles naquela hora, após receberem a cura. Quem sabe um coxo cantou assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, pedindo esmola, estendendo a mão para alguém que não poderia curar, pedindo a solução para quem não pode me ajudar. Eu poderia estar em qualquer outro desses lugares. Eu imagino ele cantando e dizendo assim: mas a tua presença me atraiu. Clamando, querendo, a tua glória me atraiu para o deserto. A fama que eu estou sabendo a respeito do Senhor é que me atraiu para cá. Oh, aleluia. Não é o dinheiro que nos atrai para vir para cá. Não é nada material que nos atrai a vir à casa de Deus. É a gloriosa presença de Jesus. É a gloriosa presença do amado Jesus. Só quem é atraído pela presença de Jesus, diga glória a Deus. Esse era o sentimento daquelas pessoas. Só que entre aquelas pessoas, em uma daquelas cidades, antes de Jesus chegar naquele local, um jovem, um rapaz, foi sensível à voz de Deus, e ele estava na sua casa. Talvez nem tinha tanta comida na despensa, talvez nem tinha tanto alimento, tanto pão na sua casa naquele dia, mas ele olhou e talvez pensando, como quem dizendo: o que eu posso levar? Eu vou para o deserto, quem vai estar lá é Jesus pregando. O que eu posso levar para que eu possa passar um pouco mais de tempo com ele?
pães. E depois de colocar os 5 pães, ele vai, se fosse hoje, foi na geladeira. Isso aqui tem 2 peixes, vou levar. Ele levou. Acredito que está assado já. E colocou. Foi lá ao encontro de Jesus no deserto. Quando ele estava no meio da multidão, Jesus está pregando aquele sermão. E de repente, os discípulos olham no relógio e veem que já está muito tarde. E com certeza ele já estava também com fome. E eles pensaram: se nós estamos com fome, toda essa multidão também está. Eram mais de 20.000 pessoas. Eles chegam para Jesus, vê a dificuldade, vê o problema e vai até Jesus. Quando eles chegam no mestre, ele diz: mestre, já está muito tarde. E a expressão deles é: a hora já é avançada. É como se fosse um culto e já fosse 9 horas da noite e Jesus estivesse passando do tempo nos seus irmãos. E eles olham dizendo como se ele estivesse falando assim: Jesus, parar de pregar já, deixa o povo ir para casa, todo mundo tem que jantar, já é tarde. Jesus olha para ele, a expressão de Jesus é uma das expressões que eu acho mais bonita, porque ele diz assim: o povo não precisa ir embora. Aleluia. Eles não precisam sair daqui. E eu falei: Espírito Santo, o que o Senhor está querendo falar comigo a respeito disso? E o Espírito Santo soltou no meu coração essa mensagem: Janiel, é porque o próprio Jesus não quer que a gente saia da presença dele. Aleluia. Ele diz: o povo não precisa ir embora. Pare com isso. Pare de querer apressar a multidão a sair daqui. Eu estou pregando. E é interessante que essa iniciativa de falar para Jesus parar de pregar não vem da multidão, vem de quem estava com ele todos os dias. Pare de pregar, já está tarde. Jesus: não, eles não precisam ir embora. Eu quero eles aqui. Deus está dizendo para nós aqui: eu preciso de você aqui perto de mim. Eu quero você perto de mim. Os discípulos estavam preocupados com o pão de trigo, com fermento ou sem fermento, para alimentar o corpo. Mas aquela multidão estava precisando de alimento espiritual e Jesus sabia disso. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele olha para os discípulos e diz: o povo não precisa ir embora. Como assim, Senhor? Não. Daí ele diz assim: vocês se virem com isso, resolvam a situação. E eles falam: vamos tentar buscar uma solução, mas como? E ele imagina que saiu: quantas coisas você tem? Não tenho nada aqui. O que você tem aí para comer, para dividir com o povo? Não tem. Ah, eu tenho um bolo aqui, tenho um bolo, mas é 15.000 pessoas, não tem equipamento para começar. Só que de repente, irmãos, eles estão procurando tanto que quem é que eles encontram? Um rapaz, um jovem, que antes de sair de casa disse assim: eu preciso levar alimento para passar um pouco mais de tempo com Jesus. Ele não sabia do que se tratava. Tem coisa que você é impulsionado a fazer e que você não sabe, mas é Deus que está te impulsionando a fazer alguma coisa. Ele não sabia do que estava preparado para aqueles 5 pães e 2 peixes. Na mente dele era para ele. Oh, aleluia. Eu vou falar uma coisa aqui: tem coisa que você acha que vai só servir para você, para a tua família, mas você alimentar multidões.
coisas que você olha para a sua vida hoje e diz assim: a utilidade disso aqui é só desse tamanho. E Deus olhando, dizendo assim: tu não sabes o que eu vou fazer através disso. Ele está falando, quando de repente ele se encontra um jovem e diz: o que você tem aí? Aquele jovem diz: olha, não é muita coisa, mas eu tenho aqui 5 pães, e eu trouxe aqui 2 peixes. Olha, eu sei que há muita gente, mas pelo menos dá para a gente dividir aqui. Eu acho que dá, não é o costume da gente, eu acho que dá pelo menos para vocês e para Jesus. Pode pegar para vocês pregar um pouco mais aqui, fazer todo esse trabalho que vocês estão fazendo, essa cruzada no meio do deserto. Alimente vocês, dá para Jesus, porque Ele está falando aqui, nós estamos só ouvindo, Ele está se gastando mais. E aí eles olham para aquilo ali, e Jesus já estava falando para eles assim: resolva a situação. Por quê? Porque Jesus queria que eles fizessem isso. Aquele milagre da multiplicação não era Jesus que queria fazer aquele milagre. A partir do momento que ele fala assim: deem vós mesmos de comer a eles, ele está colocando a responsabilidade, dizendo: olha, vocês são capazes, se vocês usarem a visão espiritual, a fé de vocês, e fizerem do jeito certo, vocês são capazes de encontrar a solução para alimentar esse monte de gente aí. Só que eles, quando veem os 5 pães, você imagina até ele dizendo assim: é muito pouco, é pouco demais, só dá para ti. Aí Jesus: o que é que vocês têm aí? Não, mestre. De repente chega, se apresenta a ele e diz: olha, a gente procurou por todo lado aqui, Senhor. A gente não foi comprar porque nós não temos dinheiro para tudo isso. Mas nós encontramos aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Somente isso, mas o que é isso, né? O que é isso para tanto? Só dá para nós aqui 12 discípulos, mais o Senhor, ainda repartindo bem para poder dar. Mas pelo menos o Senhor pode comer, que o Senhor está se gastando mais. Jesus disse assim: dá. Isso aqui é o que era para vocês fazerem. O que, gente? É o segredo da multiplicação. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, pega da mão do discípulo, e no meio de toda a multidão, na frente dos discípulos, como que querendo dizer assim: aprendam isso. O texto diz que ele ergueu aos céus, deu graças e abençoou. Imagina ele dizendo: Pai, graças te dou por esses 5 pães e 2 peixes, para alimentar esses mais de 5.000 pessoas aqui. Obrigado. Agora ele pega aqueles pães, porque a multiplicação vai acontecer na mão de Jesus, e dá para o discípulo. Você tem fé para isso? Imagina agora o discípulo passar 5 pães na mão de Jesus, e Jesus diz assim: nós vamos alimentar o povo. Jesus agradece, abençoa o pão, e dá na mão do discípulo os mesmos 5 pães e 2 peixes. O que passou na mente do discípulo, pastor? Será que o que eles pensavam naquele momento? Se nós queremos a solução, ele está nos entregando 5 pães. E ele diz assim: olha, o segredo está aqui. Primeiro, dê graças, seja grato, abençoa. E ele diz assim: dai a multidão. Sabe por quê? É muito pouco, abençoa. Jesus está dizendo: talvez isso que é tão pouco para você, e que para muitos é muito inútil, se você abençoar, se você aprender a ser grato a Deus pelo pouco que você tem, se você aprender a agradecer a Deus pelos poucos 5 pães e 2 peixes que tem na tua dispensa, ele diz: você precisa agradecer mais. Você precisa ser mais grato a Deus. Você não, Juliano, está difícil. Mas seja grato a Deus. Estão falando, Juliano, que não vai dar certo, mas seja grato a Deus. Ninguém acredita, mas abençoa, ele abençoou o pão. O meu filho, não, abençoa. Meu casamento, Juliano, abençoa.
multidão. Já tem. Sirva a multidão. Quando eles vão entregando, irmão, imagine isso aqui. Você consegue imaginar essa cena? Mais de 15 mil pessoas, 5 pães dentro do cesto, e os discípulos saindo ali. Imagina ali, que fila foi essa, irmão? Eu fico imaginando como foi a organização para que todo mundo pegasse e ninguém ficasse seco. E eles começaram a entregar o pão. Toma aqui, toma para você, toma para você. E não tem outra explicação. Eu só acredito que quando eles pegavam o pão, aparecia outro. Porque não ia aparecer mais de 15 mil pães dentro do cesto, porque não cabia. Oh, aleluia! A multiplicação vai acontecendo enquanto eles estavam distribuindo. Oh, porque assim, o milagre acontece quando você vai servindo. Servindo. Vai fazendo. Ah, meu Deus, não vai dar. Vai fazendo. Não vai dar, não tem condições, mas vai dar fé. Faça o que os discípulos fizeram. Não dá, mas nós temos fé. Vamos lá, ele mandou. Vamos fazer o que ele disse. Faz o que Jesus manda. Segue a direção que ele te deu. Obedece o que ele pediu para você fazer. Segue os passos dele mesmo tão difícil. Eu sei que tem pessoas aqui esta noite que chegou aqui talvez com um complexo de inferioridade, se sentindo tão incapaz, tão pequeno, tão inútil. Mas ele está aqui dizendo para você: você só precisa me servir e fazer o que eu mando. O resto vai vir depois, o resto é consequência. Eles vão distribuindo. Quando eles percebem, eles acabaram de servir, os 12 discípulos acabaram de servir mais de 15 mil pessoas, que olhavam e diziam: é impossível, que olhavam e diziam: não vai para frente. Imagina, irmãos, um projeto. Olha, o projeto social que Jesus realizou naquele dia. Talvez Deus colocou um projeto no teu coração, um plano no teu coração. Primeiro, quem sabe ministerial, quem sabe financeiro, mas você olha para os recursos e você mesmo, olhando para o recurso que tem, você diz: não tem condição, eu não vou conseguir. E o diabo começa a lançar dardos inflamados na tua mente, dizendo assim: desiste, para. Deus está dizendo assim: o segredo é ser constante no serviço. Se a tua intenção é servir a outrem, vai. Janiel, é difícil, mas se é servir a outrem, faz. Eles distribuem, quando eles percebem, eles serviam toda aquela multidão. E eu imagino, enquanto os discípulos serviam, alguém falando assim: vocês vão servir todo mundo, olha como está pouco, vocês vão ficar sem, vocês vão dar para todo mundo, vocês vão abençoar todo mundo, e vocês vão ficar sem nada. Ah, meu Deus, isso aqui não tem visão espiritual, porque quando você faz segundo a direção de Deus, tem retorno para você. Deus tem recompensa para nós. Alguém dizendo: vocês vão servir todo mundo e vocês vão ficar sem nada. Quando eles terminam de servir, aleluia, isso eu acho muito lindo, pastor, porque quando eles terminaram de servir, sobraram quantos cestos? Quantos? 12. Quantos discípulos eram? Eles não pegaram só um pão, eles pegaram 12 cestos cheios. Alguns pensam que era migalha, mas não era. Na expressão original, não era migalha, eram pães. Faz o que Deus manda, mesmo sendo impossível. Vai na direção
tu vais passar vergonha. Não faz isso. Vai lá, pega o teu cestinho e volta, vai para casa, que é melhor. Aleluia. Por quê, Daniel? Porque era pouco. Aleluia. Era pouco na visão natural, era pouco. Só que Deus, Jesus, fala para ele, através do gesto de multiplicação, Jesus está dizendo para ele: isso aqui é perfeito para o que eu preciso fazer. Aleluia. Isso aqui é perfeito para o que eu quero fazer aqui no deserto. Você não entendeu, eu vou explicar. Aleluia. Era pouco. Fala, era pouco. Fala mais uma vez, era pouco. Era 5 pães. Era 2 peixes. 5 pães, tudo isso. 5 pães. Aleluia. 5 pães. E 2. É pouco, mas é 5 e 2. Aleluia. 5 e 2 é 7. Aleluia. O que é o 7? Perfeição. É perfeito. Fique de pé. Aleluia. É bom, mas é perfeito. É pouco, Daniel, mas é perfeito para o que Deus quer fazer na sua vida. Daniel, é pouco os meus recursos, mas é perfeito o que Deus vai fazer. Talvez alguém olhe e diz: ele não faz nada, ela só ora. Mas é perfeito para o que Deus quer fazer. Não, ele não faz nada, ele não canta bem, mas ele sabe quando é oferta na igreja. É perfeito para o que Deus quer fazer. Daniel é pouco demais, ele só sabe vir à igreja e fica na porta. É pouco. Não, é perfeito para o que Deus quer fazer.